Ei, tu sabia que 7 em cada 10 brasileiros vivem em situações precárias e que a maioria são pretos, pardos e indígenas? E que na Amazônia Legal, menos da metade da população tem direito ao esgoto sanitário. E sabe quem disse isso? O IBGE, no censo de 2022, que relatou um gravíssimo problema, o racismo ambiental. As comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas são as mais afetadas com a crise climática e com a falta de saneamento básico. E, infelizmente, na terra firme não é diferente. E é por isso que não tá na rede de hoje, nós vamos falar sobre racismo ambiental. E a nossa convidada de hoje é a Lília Mello, professora mestra pela UFPA e cofundadora do coletivo Cine Clube TF. E eu, Ana Lu, E eu, Vitória. iremos conduzir esse papo. Então fique ligado que o Tá na Rede já vai começar. Olá, gente, eu sou a Vitória. Eu sou a Ana Lu. E esse é o Tá na Rede, nosso primeiríssimo episódio, onde vamos conversar sobre mudanças climáticas dentro da nossa realidade como juventude periférica. Para dar início à nossa conversa, no nosso primeiro episódio, o nosso tema é racismo ambiental e a nossa convidada é a professora Lília Mello. Ela que atua com a juventude e é cofundadora do Cine Clube TF. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. A senhora pode contar pra gente um pouco da sua história? Então, a minha trajetória ela é bem complexa, mas ela é essencialmente a partir desse chão da periferia. Eu sempre morei na periferia. Então, a desigualdade social sempre me incomodou bastante. Motivada, inclusive, pelos meus pais, né? Um era flanelinha, na Presidente Vargas, e a minha mãe é empregada doméstica, uma mulher preta, vinda do interior de Bragança. Então, eles me mostravam desde cedo o que era a desigualdade social. Quando eu cresço, que eu ingresso na universidade, algo me puxa, me aciona, me comove, enfim, me motiva para militar pelo fim da desigualdade social, ou pelo menos para amenizar tudo isso. E aí eu começo vários projetos que ficaram conhecidos, mas não tanto quanto o projeto que eu desenvolvi no bairro da Terra Firme, que me fez vir para a Terra Firme e morar e fazer de mim uma moradora até hoje desse bairro. A gente estava falando sobre crise climática, né? E eu queria saber em que momento da sua trajetória que a senhora olhou assim e falou: nossa, o clima está em crise e eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Então, a gente geralmente na periferia, não sei se vocês concordam comigo, a gente não decide as coisas. As coisas é que decidam pela gente, né? Então, assim, é de fato perceber que está insuportável a situação e que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu, naquele momento, estava ocupando um lugar em que eu poderia reverberar vozes. Então, foi um momento em que eu disse, sim, eu preciso falar sobre tudo isso que as pessoas estão sentindo e que não estão mais suportando. Então, viajei boa parte do Brasil para poder falar desse tema representando o Norte. O nosso tema, né, como foco é o racismo ambiental e tem gente que ainda nem sabe o que é isso. Aí a gente pergunta para a senhora, o que é o racismo ambiental? Então, a tua fala, Vitória, ela já é a característica da consequência do racismo ambiental. Quando tu falas assim, muita gente não sabe o que é isso, é porque existe uma segregação, existe uma omissão de informações técnicas importantes para que a gente possa tratar sobre o tema. Por exemplo, na periferia, todo mundo sabe o que é isso, mas ninguém consegue discutir tecnicamente tudo isso. Por quê? Porque as informações elas são escassas. Enquanto eu tenho que ler algo sobre racismo ambiental e optar por dar o leite da criança ou simplesmente pegar uma diária bem, eu vou pegar minha diária. E aí eu vou acabar ficando sem esse conceito. Mas eu sei o que é a mudança climática, eu sinto na pele, eu sinto no suor escorrendo na testa na hora que eu estou cozinhando. Mas eu não consigo debater. Então, bora lá. O que é racismo ambiental? O racismo ambiental nada mais do que a ausência de políticas públicas que favoreçam pessoas ou comunidades ou etnias que estão sofrendo muito com as mudanças climáticas, ou seja, as pessoas que mais sofrem são aquelas que menos são favorecidas nas decisões políticas quando a gente fala sobre o clima. Então, assim, existem situações climáticas que a gente percebe que as comunidades periféricas, principalmente, sofrem e que não sabem explicar. Por exemplo, aqui no Norte a gente não tem muito esse efeito.
que é o deslizamento e o desabamento. A gente não sofre muito por isso, porque a gente não tem essa coisa dos morros, é mais, né, é mais linear a geografia. Porém, existe muito isso aí fora. E o que acontece? Acontece que, quando há o deslizamento, vem a intervenção e o anúncio de que aquelas pessoas precisam sair dali. Mas, velho, tu vai sair para onde? E aí acontece o desabamento. Quando acontece o desabamento, que há vítimas fatais, a primeira coisa que a própria comunidade diz, a própria população diz, é que aquelas pessoas são culpadas por aquilo. São culpadas por morrer, são culpadas por estarem ali, são culpadas porque não querem sair, porque tem resistência, blá, blá, blá. E isso gera uma discussão política muito conveniente para os partidos. É uma discussão partidária isso daí. Então, assim, acaba que vocês me roubam o conhecimento sobre esse fenômeno, eu sofro e sou o mais afetado, e quando a minha família morre, eu ainda sou culpado? Então, isso tem a ver com racismo ambiental. Onde é que eu posso dar um exemplo aqui na nossa região, norte do Brasil, especificamente falando, o bairro da Terra Firme, que é uma região que se comunica com o rio. O alagamento, não é verdade? Quantas vezes vocês não já ouviram de que o alagamento é consequência da população que joga lixo? Né? Mas, assim, eu não vou te dizer que a população deixa de jogar lixo ou joga lixo. É verdade, muita gente joga lixo na rua. Mas, assim, essa cultura vem de onde? Quantas vezes a gente não coloca o nosso lixo e o lixeiro não passa? E aí esse lixo volta para a gente. Então, tudo isso está interligado com esse debate do racismo ambiental. Não é só essa questão geográfica, mas é uma questão também de comunicação e interação entre as pessoas. Nós estamos falando do melhor viver, a gente está falando das cidades desejáveis, a gente está falando daquilo que eu quero para o meu futuro, e isso é muito sério. E isso precisa ser pautado porque a periferia é vulnerabilizada, ou seja, existe um plano de vulnerabilização para essa região, e quando acontece o pior, ela é criminalizada. Isso é racismo ambiental. Eu lembro que em 2023, parece, lá no final de 2023, a senhora pegou a gente e falou: vamos ter um debate sobre isso aqui agora, sobre crise climática agora. Aí eu queria saber o que foi o estopim para isso. Tipo, a senhora falar: eu preciso ensinar esses caras sobre o que é racismo ambiental, sobre o que é crise climática, o que está acontecendo, porque a gente vai morrer. Então, primeiro eu gostaria de declarar que eu tenho muito orgulho de ver vocês hoje discutindo mudanças climáticas. Mas, assim, por que eu vou lá provocar esse pensamento, esse raciocínio? Porque vocês, enquanto sujeito que fazem cinema, vocês, enquanto sujeito que estão diretamente ligados com a vida cultural do território de vocês são grandes responsáveis para promover debate. Então, assim, vocês são formadores de opinião. Existem jovens que olham para vocês e escutam vocês. E, com certeza, eles vão escutar muito mais do que a mim, que estou, né, não vou dizer, mas já, né? Então, assim, é muito melhor vocês falar, jovem falando com jovem e jovem discutindo sobre coisas do amanhã, que nem é amanhã, é hoje, viu? O negócio está sério. Lá, quando eu chamei vocês, era um amanhã. Agora é hoje. E a gente precisa tratar. Então, o que me fez provocar vocês, né, nesse sentido é, primeiro, acreditar que vocês são sujeitos políticos. Segundo, é não fazer o que o sistema faz, omitir informação de vocês, pelo contrário, trazer informação. E terceiro, deixar o barco fluir, não ficar dizendo o que tem que ser, mas a interpretação, o pensamento, o raciocínio de vocês é o que vai guiar esse debate. Então, assim, Ana Lu, a tua pergunta, ela é uma pergunta que vai dar diretamente com a juventude. Isso que vocês estão fazendo agora é muito importante, mas, infelizmente, não é a maioria dos jovens que está fazendo. Então, que vocês possam inspirar a juventude do Guamá, a juventude dos Jurunas, a juventude do Pá, a juventude das comunidades que precisam olhar para esse tema e ver que isso é sério
e que isso faz parte, infelizmente, da nossa vida, entende? A senhora falou muito sobre essa ação nossa como juventude para outros jovens. E a gente queria saber como foi a sua ação naquela época de juventude, assim, o auge, que a gente, tipo, agora. A senhora tanto fala que a gente tem essa voz, essa motivação, e a gente queria saber, como uma jovem periférica, como foi essa motivação de realmente ir atrás de fazer a mudança. É muito interessante tu me fazeres essa pergunta, porque eu estava conversando ontem com a mamãe sobre isso. Ontem eu estava conversando com a mamãe sobre isso, e é verdade. Como é que eu atuei? Como foi que eu me posicionei? Primeiro, eu não tinha o recurso que vocês têm. E há de se considerar que isso faz total diferença. Hoje, vocês terem acesso à internet e ao conhecimento no mundo todo em um segundo, isso faz diferença, porque vocês podem fazer pesquisa e verificar quem está dizendo o quê, onde eu posso confiar melhor e tal. A gente era muito da vizinha que disse para o vizinho que chegou em mim, entendeste? Mas assim, o que eu lembro é que, como era muito pouca a luta e a expressão na periferia nessa época, eu era a esquisitona, a rebelde, entendeste? Então, eu usava umas roupas, tudo mudou em mim. Eu usava umas roupas diferentes, uns saiões coloridos, um cabelo todo arrepiado. Aí pintava com papel crepom e tal. Só que existia uma essência política. Porque quando eu ia para a rua militar. Né? Eu não ficava só no cabelinho colorido, não sei o quê. Eu ia para a rua militar. E é interessante. Aí, mais um recadinho para a juventude. É interessante porque quando a gente gosta de um determinado tipo de assunto, quando a gente se identifica com uma luta, a gente começa a colar em grupos que têm esse mesmo posicionamento. E aí a gente vai se afastando de coisas que podem tirar nossa vida, porque viver a juventude é um risco muito grande, porque a gente acha que a gente não vai morrer. A última coisa que a gente pensa quando a gente está jovem é que a gente vai morrer. E a gente se mete em cada situação que eu digo com garantia para vocês, quando vocês tiverem a minha idade, aí eu vou revelar, né, 50 anos, vocês vão olhar para trás e dizer assim, como eu não morri, gente, entendeu? E é interessante porque na velhice tudo a gente tem medo de morrer. Se na juventude a gente não tem medo, na velhice a gente fala, meu Deus, acho que eu vou morrer. Então, assim, comigo foi dessa forma me relacionando e me fortalecendo a grupos que pensavam de acordo com aquilo que eu queria, as mudanças que eu aspirava, e pagando o preço de ser diferente dentro das comunidades nas quais eu estava, porque eu não tinha muita gente como eu. Esse lance de se fechar numa bolha é muito real, né? Tipo, a gente fica pensando no nosso público, por exemplo. É um público muito centralizado e a gente fica procurando maneiras de atingir outros públicos e parece que o nosso é sempre o fixo ali, que a gente não pode desvincular dele. Que ele não vai abandonar a gente de jeito nenhum, independentemente do que a gente fizer. E, Ana Lu, isso que tu falas é algo que a gente precisa pensar, refletir. Por quê? Porque eu tenho visto, mas isso é uma análise minha, não significa dizer que ela é verdadeira ou que ela é a única. Mas eu tenho percebido que as pessoas que estão tomando a frente dos debates políticos necessários, são pessoas que estão muito dentro de uma bolha, falando consigo mesmo. Ou seja, elas falam e quem aplaude são as pessoas do convívio da comunidade, do partido, entendeste? E eu não acho isso interessante. Porque se eu tiver que falar para mim mesma, é melhor nem falar. O interessante, olha o que eu vou dizer, deixa eu até me arrepio. O interessante é saber respeitar de que pessoas como a gente precisam ocupar cargos e funções que estejam em espaço de decisão, ainda que a maioria não seja como a gente. E ter a inteligência de dialogar e poder se fazer ser escutado pelos diferentes que a gente. Se eu consigo fazer aquele que me odeia, me ouvir e me entender, eu já dei muito passo à frente. Como é que a gente pode fazer isso, tipo, sendo jovens, assim, de periferia? As pessoas não escutam a gente. Como é que a gente pode fazer? Cara, tua pergunta é muito importante. Porque, assim, mais uma vez, vocês têm muitos passos à frente.
Hoje existem muitas lideranças jovens, muitas lideranças, que estão ocupando aí vários espaços. Vocês precisam ver qual é a que vocês vão se aderir. Não estou falando de política partidária, estou falando de movimento mesmo. Mas o que vocês precisam é conhecer o sistema e a estrutura e exigir diálogo. Quanto mais vocês tiverem escuta, por exemplo, vocês já têm seguidores. Vocês têm um coletivo que tem um nome, que já tem uma marca que a galera olha e fala assim, é uma juventude diferenciada. Então, assim, usem isso para chegar nos lugares. Se por um acaso vocês não forem recebidos e escutados, façam alianças para fora. Elas trabalham de formiguinha, a gente vai plantando uma sementinha em cada Isso, lugarzinho. mas assim, existem organizações hoje que dialogam muito com o Brasil. Agora, bora lá falar. A GIZ Brasil. A GIZ Brasil é uma representação da Alemanha, de relações políticas da Alemanha com o Brasil. Então, a GIZ Brasil, ela se articulou com a Secretaria Nacional de Políticas Públicas das Periferias, com o Ministério das Cidades, e lançaram um projeto dentro do Brasil com as lideranças das mudanças climáticas. Então, é uma organização lá de fora que está dialogando aqui. Isso é uma maneira, entendeu? Sim. E dentro desse projeto, eu sou a pessoa que representa o norte do Brasil. Clap, clap, clap. Eu acho assim, muito pertinente essa parte do conhecer, né? A gente tem que ter esse conhecimento político que muitos jovens não têm. Uhum. E aí, eu lembro que nesse mesmo discurso que a Ana Lu falou, que a senhora apresentou pra gente o que é racismo ambiental, acho que muita gente saiu pensando assim, eu vivo o racismo ambiental e eu nem sabia disso. Eu lembro de chegar em casa e ter falado assim, a gente falou sobre racismo ambiental e a minha mãe falou, mas o que é isso? É uma palavra nova que inventaram. E enquanto isso, a gente tava, tipo, se adequando a isso, colocando nessa posição de que pra gente é normal viver essa situação, porque a gente é da terra firme, porque a gente é periférico, porque a gente é pobre. Então, pra gente seria normal. É, tipo, faz parte da vida. E aí, para se revoltar, para gerar esse barulho que a gente faz, é preciso ter esse conhecimento que muitos jovens, apesar da tecnologia que existe hoje, se acomodaram ao ponto de tipo, eu sei que a informação tá ali, eu sei que tem uma crise climática, mas eu não vou procurar para saber o que que é. Vou morrer mesmo? Vou É. procurar por quê? Sim, eu escuto muito, tipo, o mundo vai acabar e não tem futuro e é isso. Mas enquanto isso, a gente tá aqui se esforçando, fazendo barulho, fazendo videocast, estando debatendo assuntos para que a gente possa informar essas pessoas e às vezes a informação não chega por uma barreira que se chama comodismo. E aí é bem complicado falar sobre essa questão do nosso ativismo quando a gente encara essa barreira do comodismo. Olha, o racismo ambiental, ele está dialogando constantemente, né? Pensa assim numa rede. Ele está dialogando constantemente com racismo estrutural, com racismo institucional, com vários outros tipos de racismo. Então, por exemplo, quando na época em que foi omitido conhecimento para vocês sobre o racismo ambiental, vocês pensavam que aquilo que estava acontecendo na terra firme era natural. A naturalização das mazelas dentro dos territórios por ausência de conhecimento. Então, assim, o que acontece? Eu não te dou o conhecimento, tu naturaliza essa mazela, e aí vem a barreira que tu dizes, né? Aí vem a inércia. Tu fala assim, não vou fazer nada, porque isso é o sol. É o sol. Quantas pessoas dizem que o alagamento é o rio? Foi o rio que teve, né, que aumentou. Uhum. Gente, não é o rio. É como a gente se relaciona com ele. É como a gente está se estruturando. Vocês percebem que existem pontes sendo construídas, rios sendo mortos e pessoas sendo expulsas das suas casas. Mas vocês já viram isso acontecendo com pessoas lá na Docas, pessoas brancas que têm os seus edifícios um por andar, de repente chegar o sistema dizendo, ei, sai, porque agora a gente vai precisar melhorar isso daqui? Não. E olha que a Doca tem um rio lá morto, né? Eu acho que está morto. Um rio lá gigante, né? Então, assim,
Ali é um grande exemplo de que não é a natureza, mas é como se relacionar com ela, diga-se de passagem. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente criminaliza, dizendo a si mesmo, ai, como é o nome da barreira que tu chamaste? Do comodismo. Comodismo, né? Tem muita gente que diz que a gente é preguiçoso. Tu acreditas nisso? Poxa, a gente é preguiçoso porque depois do meio-dia para aqui, né? Na terra firme para, né? A gente é preguiçoso porque depois do meio-dia existe a sesta, né? Isso é ancestral. Existe a criminalização da nossa ancestralidade. Isso que acontece. Entrando nesse assunto, tipo o lance que a Vitória falou, né, de comodismo, enfim, de naturalização. Eu lembro que nessa mesma conversa que a gente teve no final de 2023, o Daio falou pra gente, ele deu um exemplo muito legal de desse lance do racismo ambiental, né? Que ele falou que, beleza, o jovem periférico não tem dinheiro, vai trabalhar. Vai trabalhar, pega ônibus lotado, enfim, vai trabalhar lá no centro. Chove pra caramba. Chove muito, pega ônibus lotado, volta pra casa, tá alagado. Tá alagado, pega uma doença. Pega uma doença, não vai trabalhar, fica sem dinheiro. Isso no melhor caso, ou então morre, no pior caso, né? E eu queria saber um discurso que o Daio tem muito é sobre que a arte salvou ele dessa realidade. A arte abriu os olhos dele para essa realidade, entendeu? E fez com que a gente se juntasse para lutar. Eu queria saber o que está faltando para a juventude, sabe, se juntar e lutar. O que a gente pode fazer a mais, sabe, para instigar essas pessoas. Olha, eu costumo, nos lugares que me chamam para falar sobre alguma coisa, eu costumo dizer que a gente tem feito muita coisa. E isso é uma outra coisa que nos foi imposta. Assim, de tu não te achar bonita, de tu não valorizares o que tu fazes, de tu nunca veres o que tu fazes. E aí tu ficas crescendo com uma sensação de que tu és inútil, que a tua vida toda foi feita só passando, né? Passou e eu não fiz nada. É mentira isso. A gente está fazendo muita coisa. A gente está vestindo camisa e saindo de casa. A gente está sentando e gravando o podcast. A gente está alcançando juventudes. Aí fala assim: ah, mas eu gravei o podcast e só teve 100 pessoas que assistiram. Mas tu tiveste investimento, tu tiveste incentivo, houve pessoas que divulgaram isso, porque as coisas que têm sucesso, elas têm um investimento muito alto. E às vezes nem dá certo. Quer dizer, quando tem investimento, não dá certo, o que dirá a gente que sem investimento faz nas porradas? Então a primeira coisa é tufar o peito e encher a autoestima. A primeira coisa para fazer. Eu posso, eu quero, eu consigo e eu estou fazendo. Pode até ser que eu não esteja fazendo como eu gostaria de fazer, mas eu não tenho dinheiro, entende? E parar com esse negócio de que a gente está fazendo pouco, a gente não está fazendo pouco, a gente está fazendo muito. E que o sistema, que o governo financie isso daqui, valorize isso daqui. Porque qualquer lugar que leve a sério sobre essas questões vai fazer investimento onde tem que investir. E é na juventude. E é na juventude da periferia. Vocês precisam ser enxergados, vocês precisam ser ouvidos, vocês precisam ser lidos, vocês precisam ser escutados. Tu publicaste um livro. Quem comprou teu livro? Quem sabe do teu livro? São pouquíssimas pessoas que saibam. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para o outro lado e também cobrar o papel das outras pessoas. Tu leste o meu livro? Tu sabes quem eu sou? Eu publiquei um livro, eu sou autora de livro, eu recito poesia. Então vai estudar, meu amigo, para discutir comigo, entende? Ai, fiquei arrepiada. Ai, me emocionei. Pera. Gente, eu só puxei que o Daio falou um monte de coisa. Daio é um integrante do coletivo Cine Clube TF, é um amigo muito próximo nosso, inclusive. Um beijo, Daio. E bom, já puxando esse gancho do Cine Clube TF, a gente queria saber como essa questão do cinema e do audiovisual pode impactar a mudança do pensamento das pessoas que moram na periferia sobre a questão do racismo ambiental. Primeiro, a Ana Lula já falou, através da fala do Daio, né, que a arte ela muda a vida, né? Eu acredito, mais uma vez, um depoimento muito pessoal, eu acredito que a arte ela toca no coração,
ela toca na alma, ela toca em um lugar em que nenhuma outra expressão consegue, nenhuma. A arte, ela tem esse poder. Eu não sei se já tiveste uma sensação assim de ouvir uma música num outro idioma, no qual tu não conheces, e tu fechares os olhos assim, e dizer assim, nossa, nossa, mas tu não sabes o que está sendo dito. Então, o que que te leva para esse lugar, né? O que que faz a melodia? O que que faz a sinfonia? O que que toca no teu coração? Então, eu acho que a arte, por ela ter essa peculiaridade, ela tem condições de dialogar com as pessoas para além das palavras. Ela tem condições de fazer com que as pessoas entendam para além dos conceitos. Então, assim, o cinema, ele é muito importante para que a gente possa comunicar. Ele é muito importante para que a gente possa convencer. Ele é muito importante para que a gente possa se socializar. Então, é através do cinema, eu acredito muito nisso, que a gente vai fazer muitas mudanças com a juventude que ainda não se tocou de que é necessário acordar. Até porque é a arte que conecta, né? A gente conhece muita gente assim, conhece muita gente igual a gente, que a gente só se conectou porque faz a mesma coisa, sabe? São vivências muito parecidas, são pessoas que se tornam muito parecidas por viverem as mesmas coisas, mesmo sem se conhecer. Porque não é muito diferente eu lidar com um jovem de lá do Guamá falando sobre mudanças climáticas, porque a gente vive a mesma coisa, entendeu? Mesmo que a gente não se conheça. É um lance de conexão mesmo, e o Cine é prova disso. A gente já trabalhou com jovens de várias periferias de Belém, e era sempre com a mesma conexão, sabe? A arte. E eu queria saber se o Cine tem esse mesmo impacto na sua vida, é, puxando o gancho do que a senhora falou, que a senhora era super militante, enfim, se a senhora se conecta também, se a Lília de, sei lá, tantos anos atrás se conecta com a gente, com a nossa luta, do mesmo jeito. Eu tenho uma relação muito, não sei se isso é saudável, né? Mas eu tenho uma relação muito de mãe e filhos com vocês, né? Quando eu vejo vocês, a crise de vocês me comove, a dificuldade de vocês me inquieta, mas o sucesso de vocês me alegra muito, né? E como vocês já estão há um tempo, eu vejo a diferença, né? Eu lembro a gente consegue pelos vídeos, né? Quando a gente vai vendo os vídeos lá atrás, né? Da Ana Lu, como era a Ana Lu, o que a Ana Lu pensava, e de repente a Ana Lu universitária, sabe, tocando um projeto grande, e aí ao mesmo tempo eu vou o Maciel, né? Todos vocês, na verdade, Vitória, na Vitória, eu tenho essa relação. Então, eu me sinto muito assim, com essa coisa materna, né? Com essa... E aí, óbvio, para quem é mãe, agora só as mães vão me entender, para quem é mãe, sabe que a maior parte do aprendizado da nossa vida é quando a gente tem filho. São os filhos que ensinam a gente a ser gente. Então, como eu tenho essa relação, eu estou o tempo todo aprendendo com vocês, com a dificuldade de vocês, com a vontade de vocês, né? Quando vocês ganham as coisas, eu acho muito massa, eu fico feliz por você. Eu fiquei muito feliz com a... Eu não estava entendendo ainda esse podcast, né? E aí, quando eu vi o Rios, eu disse, meu Deus, cara, que isso? Então, assim, isso me transforma todos os dias. E como é, tipo assim, essa relação de ser uma jovem numa época diferente da nossa? Como é que a senhora se relaciona para transmitir aquilo que é necessário? Olha, assim, só puxando um pouco do ganchinho dessa pergunta, mudou alguma coisa de lá para cá? Muda muito, todo dia muda. Mas, assim, a tua pergunta, a resposta vai tocar no que os meus filhos, agora eu vou falar dos biológicos, né? Eles falam muito para mim assim: eu sou uma moleca. Vocês sabem disso, né? Eu sou uma moleca. Eu estou o tempo brincando, eu estou o tempo na sacanagem, eu sou uma moleca. Então, eu acho que eu não cresci. Então, a juventude de vocês me traz de volta a minha juventude. E eu nem sinto. Eu me sinto super jovem, entendeu?
Eu realmente, a única vez que eu percebo que eu não estou tão jovem é quando eu quero fazer alguma coisa física que eu não dou conta mais, mas fora isso, estou na juventude. Quando eu pergunto, tipo, mudou alguma coisa, eu digo em relação às lutas, sabe, que a senhora travava na adolescência, na juventude, enfim. Eu acho que mudou muito, muito. Mas assim, mudou muito. Mas hoje, vocês tendo algumas coisas a favor da luta, vocês também têm riscos maiores. Porque eu percebo que existe uma estratégia muito grande e muito eficaz de manipulação, que naquela época não tinha tanto. Na minha época, a gente ia para a rua, lutava e tal, e era muito definido, os lados eram muito definidos, era para cá e para cá. Hoje, está tudo misturado e existe muita manipulação. E aí é preciso tomar cuidado para saber que bandeira se levanta. Vou deixar aqui documentado. Eu só levanto uma bandeira na minha vida: a educação. A gente conversando sobre essa questão da sua relação de juventude naquela época para agora. Qual o seu conselho para que a gente possa resistir e permanecer nessa luta diante de todas as desigualdades e os desafios que a gente enfrenta? Então, a tua pergunta ela me lembra de um filósofo, um guru indiano chamado Prabhupada. Prabhupada ele dizia para gente que se tu pegares um palito de fósforo e pressionar entre os dedos, ele facilmente quebra. Mas se tu pegares 10, 15, 20 palitos, dificilmente tu vais conseguir quebrar. O que eu estou dizendo com isso? Era pra gente. Eu posso responder. Prabhupada diz que uma luta, quando se está sozinho, não vai dar muito longe. E aí, tu tocaste, a tua pergunta toca em dois momentos importantes. Um é resistir, o outro é persistir. Por quê? Porque tu pode chegar e fazer o estardalhaço, mas 1 mês, 2 meses depois tu está fora. Quantas e quantas vezes vocês não pensaram em sair do CineTF? E o que faz vocês estarem no CineTF depois de tanto tempo, depois de tanta dificuldade, depois de tanta briga, né? O que faz vocês estarem? Então, essa persistência, ela tem a ver também, não somente com o conhecimento, mas principalmente com a relação humana. Isso é importante se relacionar. É importante conhecer o outro, porque através do outro a gente vai abrindo tolerância para a diversidade. A gente descobre que nem todo mundo tem o nariz como eu tenho, os olhos como eu tenho, o cabelo como eu tenho, a cor de pele como eu tenho, a conduta que é minha. E quando existe algo em ti que eu considero criminoso, se tu és importante para mim, eu vou te pautar, eu vou te chamar, eu vou tentar te conquistar. Mas se eu perceber que tu persiste nessa conduta, eu me afasto de ti. Então, assim, a gente precisa, enquanto juventude, se reunir. A gente precisa, enquanto juventude, agregar, somar, se escutar, entendeste? E parar de atacar. Existe um ataque muito grande dentro das juventudes, dos grupos, sabe? Aí é uma coisa assim, eu amo isso aqui, mas ataco aquilo ali. Que isso? Então, de que juventude a gente está falando? E de que juventude a gente quer para a sociedade? Né? Se a gente quer uma juventude intelectualizada, que compreenda as diversidades, que saiba o que é ser diverso. Entende? E pare de falsidade de ficar legal e tal, e por trás atacando. Nenhuma juventude vai se manter dessa forma. Então, estudem, se amem. O amor, olha que bacana. Aí eu vou citar uma autora aqui, Bell Hooks, né? A base da luta é o amor. A gente precisa se amar, mas para que a gente se ame, a gente precisa primeiro se conhecer, conhecer o outro e acreditar que a gente pode viver bem. É isso. Eu procuro muito formas, acho que eu já até perguntei para o pessoal da produção aqui, mais formas que a gente pode levar a informação
para o pessoal da nossa cidade, entendeu? Que às vezes nem quer falar sobre crise climática, mas quer entender o que é. Só que, poxa, a gente promove, sei lá, uma roda de conversa sobre crise climática no âmbito da moda, que é o nosso, enfim. Só que vai, tipo, 2, 3 pessoas, aí é complicado. Agora é com vocês, tipo, a gente precisa buscar informação. Não adianta a gente falar, ai, mas eu não sei. E não buscar saber, sabe? A informação é poder, conhecimento é poder. E se a gente não quiser, tipo, se a gente não se apropriar disso, quem é que vai dar pra gente? Ai, me revoltei. Bom, e nesse embalo, como é que a senhora vê a educação como uma grande mudança nesse processo? A educação, ela é uma ferramenta de transformação social. Então, assim, se eu educo, e abre-se um imenso parênteses aqui, a educação ela não é restrita à sala de aula e muito menos à escola. Eu não estou falando de um conceito de educação que se dá naquele que o professor vai lá, ensina, o aluno escuta e aprende. Isso é mentira, nem acredito. Eu agora sou Paulo Freireana, já falei de Bell Hooks, então minhas referências são essas. Eu acredito no diálogo. E um diálogo que acontece em casa, na rua, no trabalho. Então a educação, ela é aquela que tu consegues entrar no teu trabalho e falar bom dia para o porteiro. Se tu entra no teu trabalho, existe um ser humano que abre a porta para ti, tu não consegue dar bom dia, que educação tu tem? Não adianta tu estourar dentro do teu escritório achando que tu és bam do marketing. Se tu não deu bom dia para o porteiro, tu não entendeste nada, sabe? Então eu acho que a base, ela não está naquele certificado que a gente pega na universidade. A base está nas relações humanas, nas quais a gente olha no olho, enxerga o outro e respeita. Se tivesse uma pessoa aqui, um exemplo, agora um jovem de, sei lá, 19 anos e pedisse um conselho para a senhora, tipo, eu quero me tornar protagonista da luta contra o racismo ambiental, mas eu não sei o que fazer. O que a senhora faria? O que a senhora falaria para ele? Tu já abraçaste hoje tua mãe? Deste bom dia pro teu pai? E mãe é aquela pessoa que está do teu lado. Se de repente perdeste a mãe biológica, ok, mas tem alguém do teu lado que te cria? Se tu queres ser protagonista de alguma coisa na tua vida, respeita as pessoas que te dão sustento para que tu estejas aqui, protagonizando qualquer coisa. Porque se tu não consegue respeitar as pessoas que te dão sustento, tu não vai protagonizar nada na tua vida. É isso aí, gente. Pode chorar. Tá chorando ali. Volta para casa e dá bom dia pro papai e pra mamãe. Aí. Então, a gente abriu uma caixinha de perguntas, a gente já está se encaminhando para o final. E a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para ver quem está nos acompanhando na rede. E a gente teve algumas respostas com pessoas enviando dúvidas para a gente responder, não só para a senhora, mas para a gente responder junto. E eu vou começar com a pergunta da Leão Tamires. Na sociedade a qual vivemos, conseguimos observar que esse tema vem cada vez... Eita! Na sociedade a qual vivemos, conseguimos observar que esse tema vem cada vez mais forte? É a Tamires falando sobre racismo ambiental. Olha, eu não gostaria de perceber esse tema forte pela mídia, sabe? Sim. Porque, assim, principalmente nesse contexto da COP30, sendo no Brasil, em Belém, etc., porque a gente sabe que vai ser muito pautado. Mas eu gostaria que, de fato, fosse forte dentro dos territórios. E aí a gente não pode esperar que venha de cima para baixo nos territórios. São nossas iniciativas, são nossos podcasts. Então, assim, sim, está forte, com certeza. Está forte por conta desse contexto. Mas eu espero que seja forte de outra forma nas comunidades. A próxima pergunta é da Roberta Cartagenes. Como atuar no combate ao racismo ambiental? A gente já falou muito sobre isso, né? Ter conhecimento, busca desse conhecimento, e aí pega uma conexãozinha, vai na internet, se agregar a grupos que estão nesse debate, já sugiro esse podcast aí para ser viralizado, e atuar,
né? Não basta só ficar no conhecimento e tal. Faz alguma coisa. Vai lá na tua vizinha, conversa com ela, chama o pessoal da tua rua. Enfim, pega a tua rede social, começa a assistir coisas produtivas, sabe? Acompanhe o Tá na Rede. Tem que fazer E merchan. acompanhe os convidados que estão no Tá na Rede também. Siga a Lilia mesmo. Você tem indicação de... desculpa, a pergunta é da Amanda Santos. Você tem indicação de livros ou filmes que falem sobre racismo ambiental? Recentemente foi saído um documentário, é um mini documentário, desse trabalho que a gente tem feito, no qual eu viajei boa parte do Brasil. E assim, ele está sendo lançado na internet. Ele tem a tradução em português, mas ele é em alemão, por conta da GIZ Brasil. Mas facilmente vocês conseguem acessar pelo site do Ministério da Cidade. É um bom filme. Eu tô lá. É isso, gente. E além de filmes... Livros de poesia que também tratam esse assunto é o Poems, que é um livro recentemente publicado, no qual uma das autoras é a Ana Lu. Então, podem lá ler. É um livro de poesia, mas é como a gente tratou aqui, a arte educa. Então, leiam lá as poesias. Era o que eu ia dizer, além de livros e filmes, enfim, a gente tem ações coletivas que vocês podem acompanhar nas redes sociais. Inclusive, o Cine Clube TF é um grande exemplo disso. A gente trabalha com arte e traz esses debates sobre crise climática. E é isso, a gente discute muita coisa, trazendo para o nosso cotidiano em uma linguagem fácil e acessível. Vamos acompanhar? É isso, gente. Estamos chegando ao fim do episódio. Muito obrigada, professora Lília. Muito obrigada, nossa equipe. Muito obrigada a você de casa que acompanhou a gente. E sigam a gente nas redes sociais. Sigam o Cine Clube TF, a professora Lília. E continuem se inteirando no assunto. Eu acho que a professora Lília pode vender mais o peixe dela. É isso. Acho que posso. Você pode falar suas redes sociais, vai aparecer embaixo, mas é sempre bom te comunicar. Tá. Eu vou falar aqui, o Cine Clube TF, ele tem um site. Ele é bem novinho, mas eu acho legal para a gente poder interagir. A minha rede social é Lilia, com A, sem N no final, Melo, TF, de Terra Firme. Lilia Melo TF. E aí nós temos canal no YouTube, enfim. Tu podes também procurar outros trabalhos, eu tenho livro também publicado, vários filmes, vários podcasts, mas aí tu podes acessar pelo Google mesmo. Vai lá, coloca meu nome que vai aparecer vários trabalhos que a gente desenvolve, tá bom? Acompanhem o Tá na Rede e acompanhem o nosso próximo episódio. É sobre políticas públicas para a juventude na crise climática. Vocês vão gostar. E o nosso convidado é o Léo Luz, que também é um jovem periférico aqui da Terra Firme e um grande artista. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau!